Bom dia. Esse sábado está meio acanhado. Normalmente o sábado tem uma marca assim característica. Bom dia. O sábado tem essa marca, é a energia mais concentrada, mais evidente, a energia que o Evangelho nos convida, a energia de sairmos da inércia tradicional e fazermos algum movimento em prol de nós mesmos. De sair da cama quentinha e vir para um lugar quentinho, porque é quentinho, porque está junto de outro coração, que como o seu, aqui também procura um pouquinho do calor, que nada pode dar, a não ser um coração como o seu. A coletânea de preces é a nossa temática da conversa de hoje, né? Eu mais uma vez com o meu cacoete das figurinhas, né? Mas o mestre foi muito claro e ele nos deixa uma prece, uma oração para quem distinga uma de outra, né? São lá os seus direitos, mas ele nos explica como fazer o contato com o sagrado. Ele traz uma oração belíssima, mas dela tem um pedacinho que eu acho assim muito gostoso, que é assim, aliás, precedendo ela, tem uma frase que está descrita no Evangelho: amai-vos uns aos outros. Que se a gente pegar essa frase, que a gente diz assim, é tão simples, mas por que é que a gente não consegue fazer? Simples, amai-vos uns aos outros. 4 palavrinhas, que seria o elemento transformador de toda a vida. Mas não seria não, é porque todos nós amamos, todos nós, só que cada um de acordo com o despertar que este amar já alcançou em seu próprio coração, porque afinal somos filhos do amor. Sendo filhos do amor, como não tê-lo dentro de nós? Agora, ainda em semente, é necessário que possamos auxiliar essa semente que clama por desabrochar, mas que vive e bate intensamente em todos os nossos corações. Por isso que quando aqui você chega, parece que há uma energia especial. E é a energia dessa outra sementinha que está aí ao seu lado. Que como aqui, você não está sob o crivo do julgamento de quem é o outro. Você simplesmente se deixa contaminar pela energia que aqui está, que você nem percebe que é de quem está do seu lado. Normalmente você vai denotar isso a alguém. Então, já está dentro de nós. E está de maneira tão veemente, sabe por quê? Porque essa é uma das leis de Deus, a lei do amor. E essa lei, ela é um elemento que está inscrita em todos nós. Então, é o elemento que é essa força propulsora da vida. E quando nós a olhamos, ela está presente em outros estágios anteriores, porque nós somos apenas um status da excelsitude que é Deus. Em nós encontra o elemento capaz da subjetividade. E é esse elemento que dá à vida uma das coisas que ela é, um mar de possibilidades. Então, a possibilidade desse amor que há aí dentro, que é você, se assumir cada vez de uma forma mais esplêndida e bela, é um fato inalienável, do qual você não pode fugir, nem que queira. E isso eu acho interessante, porque às vezes me faz lembrar algumas coisas. Era um paciente que eu tinha, que ele era matador de aluguel e era PM. E aí ele senta na minha mesa para conversar comigo, olha no fundo dos meus olhos e diz assim: doutor, do lado de cá a gente também aprende. Isso é que faz com que seja possível perceber a imensidão do que é o amor. Então, essa imensidão vai constituir esse elemento que nós vamos nos identificar enquanto espíritos.
Se lembra que eu falei desse despertar? Será que a gente pode deixar que a força desse elemento fantástico possa cada vez mais inundar a nossa alma e o nosso coração, para que nós possamos olhar para o espelho e não só enxergar dor e sofreguidão, mas sim caminhos os mais variados possíveis, e que apenas estão à espera de que a gente diga sim. Para que a gente possa abrir o coração, porque uma prece é esse convite, e o núcleozinho que faz com que amai-vos uns aos outros seja possível a todos nós, que é a resposta que às vezes a gente começa a perguntar quando vai estudando, lendo. Quando a gente entra na UDA e chega no ciclo 9, que agora é o último ciclo, vai ao 10, que é o que vai fechar todo o período. E qual é a resposta? O que é que a gente precisa? Está no núcleo dessa oração magistral, que diz assim: perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cada vez que eu enxergo no outro a similitude que me cabe, eu sou para com ele misericordioso. E é isso que as preces exaltam, a misericórdia divina. E essa misericórdia divina, sendo nós a excelsitude da expressão de Deus, ela se faz plena quando nós deixemos que ela esteja em nosso coração. Então, as orações são formas de contato com o sagrado. Então, busque responder a você mesmo. Se você está buscando o contato com o sagrado, essa essência que há em todos nós, ou se você está vilipendiando tudo isso, colocando essa energia em alguém, transformando-se em adorador. Não é alguém que admira, porque o outro é colocado conosco para que através da admiração possamos então também objetivar, alçar voos maiores. Então, nós precisamos nos apoderar disso. Ao nos colocarmos como espíritas, vivemos a temer aqueles que possam estar nos acompanhando. E às vezes entramos aqui alvoroçados, na esperança de que alguém faça com que eles desapareçam, se apaguem, sumam, em busca de que a oração livrai-nos de todo o mal. Não nos livramos do mal, aprendemos com ele, porque o mal nada mais é do que o incompreendido na ignorância em que persiste e em que está. Ignorante tal como nós, quando levamos a voz dentro do coração e não pedimos clamor, mas sim castigo. Quando levamos a voz de dentro do coração, que não buscamos acolhimento, mas sim discriminação. Aqueles que nos acompanham o fazem pela ignorância de onde estão. E por vezes buscamos lidar com aquele que sobre nós tem alguma atuação, como se fosse uma guerra de vitórias e derrotas, sem entender que o sentido da oração, que traz no seu núcleo o perdão, não é da derrota, porque enquanto houver derrotados, não haverá vitória. O sentido é de comunhão, de fazer com que o outro que também caminha na ignorância que também é nossa, ainda há em nosso coração, desperte, para que o que oramos é para que ele também encontre o mesmo que nós procuramos, a paz, o encontro nesse sagrado que liberta, que me desafivela, que abre os meus olhos para aquilo que sou, espírito imortal, aonde uma vida é como uma página do livro que vira e passa, e não há como entender o livro
por uma página, pois eles são múltiplas, intermináveis páginas. E antes de mais nada, o escritor deste livro somos nós. Aonde as páginas que já se foram, mas que aquelas que hão de vir, nós estamos escrevendo agora. Então, ao pensar-se enquanto espírito, e pensar-se enquanto agregar a você alguém, jamais peça para livrar-se dele, peça para que ele desperte e siga o caminho de iluminação, de paz, como você está também trilhando, também buscando e também querendo. É o pão que o diabo amassou. É nós não estarmos frente a nada preparados, porque nós vivemos em busca dessa preparação. Então, em vez de estarmos dispostos à ação, já estamos previamente estáticos. E aí, então, às vezes, não conseguimos compreender, como dizemos, que este amor, que é o amor do amai-vos uns aos outros, já está em potencial em cada um de nós. Entendemos que dizer que isso já há é um elemento que transcreve o estático, que transcreve uma não ação, porque se aqui está, tudo acontece. Podemos continuar a pensar assim, porque simplesmente a vida não é porque nós pensamos, ela é porque é. Por isso que a vida não se dobra aos nossos preconceitos, porque na nossa ignorância, toda vez que definimos algo, que esclarecemos algo, então delimitando, estamos conceituando, e ao conceituar, estabelecemos o nosso preconceito, porque queremos enquadrar tudo dentro dele, porque quando a gente está com o outro, a gente não está para ouvir, a gente está para falar. A nossa necessidade premente de se autoafirmar. Então nós somos seres refratários por natureza, porque não utilizamos os dois ouvidos, mas muito mais a boca, que é a única que nós temos. Se quiser falar com Deus, temos que ficar a sós. Temos que apagar a luz. Temos que permitir esse mergulho interior. E às vezes, sabe para que serve o silêncio? Eu estava em um grupo de pessoas fazendo uma pós-graduação agora, e aí as pessoas falavam, é preciso do silêncio para a gente se escutar. Eu disse, eu concordo, mas é preciso do silêncio para a gente escutar o outro. Porque por vezes esse se escutar são apenas os tijolos da muralha que nós construímos ao nosso redor por não conseguir lidar com o que verdadeiramente somos. Porque nós não conseguimos entrar em contato com o que verdadeiramente somos. Nós apenas conseguimos entrar em contato com o que nós vemos. Então, a nossa dimensão é a dimensão do óculos que nós utilizamos para enxergar a vida. Amplie a lente dos seus óculos. Troque de óculos de vez em quando. Sabe como é que a gente faz isso? Fazendo silêncio para ouvir o outro. Para que o escutar do outro não esteja envolvido no meu preconceito. Para que a barreira para a minha transformação não esteja na minha preparação. Então a vida nos convida, nos mostrando que o orar, nesse se quiser falar com Deus, a forma não vale nada, o pensamento é tudo. Então temos que buscar trazer o que há dentro de nós, justamente porque cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque é que vai traduzir o que é uma oração. Se não é apenas um balbuciar de palavras, e um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras.
Deixe o que há no seu coração. Se lembra que eu falei que essa semente do amor aí está? Ela aparece. Basta que você se permita esse contato, pelo menos para falar com Deus. Isso nos traz a imagem de como nós nos colocamos quando procuramos a imagem do sagrado. Eu coloco Jesus como um símbolo que nos mobiliza ao sagrado, não como Deus. Nós nos colocamos sempre como este farrapo, como algo sempre caído no chão. Às vezes a gente está assim mesmo, e é essa energia do coraçãozinho que está aí do lado, que vai fazer com que você saia daqui melhor. Não é a minha. Não é a minha. É a energia desse coraçãozinho que está ao seu lado. Não é dos irmãos de luz. Porque onde você está, eles têm. É porque você só consubstancia a energia deles quando você se irmana com alguém. E aqui, pelo menos, vocês estão irmanados no sentido de dar a seu coração algum lenitivo. E é esse irmanar que faz com que essa energia brilhe mais. E o auxílio que você precisa chegue, porque você se torna mensageiro desse amigo fraterno. Contudo, essa dor, que é a tristeza, às vezes o desespero, a angústia, a agonia, que é esse farrapo com que nós chegamos, e aí dá uma melhorada, porque vem para aqui, melhora. Mas assim, se lembra? Perdoai à medida que nós perdoamos. Dê um sentido à sua vinda aqui. Dê um sentido à sua busca, seja no que é que ela se estabeleça. Dê um sentido. Não fique como ovelhas sendo empurradas no curral. Não. Diga para que veio. A dor ainda é intensa, sorva essa energia dos que estão aqui. Agora, no momento que ela melhorar, que você puder dar um suspiro, pare um pouquinho e diga, para quê? Porque toda dor que nos assola, ela tem uma finalidade, nos fazer refletir. A dor existe justamente para isso. Por isso que quando você coloca a mão em algo quente, você subitamente retira. Porque é justamente o que a dor faz. Ela nos leva a uma mudança de conduta, uma mudança de postura, ela nos leva à necessidade de olhar aquilo para que nós não estávamos atentos. Então a dor é uma prece da vida para nós, porque a vida só pode ser modificada por nós. É essa prece que está ecoando dentro de você, que ela ressona solicitando a você um retorno. Um retorno para que então nós possamos entender o que essa imagem significa. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas tão difícil. O Evangelho está cheio de momentos que nos deixa clara qual é a porta que precisamos cruzar. Que lá na frente ele diz que ela é estreita, mas que nós continuamos ainda perseverando em não enxergar. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas nós queremos ter um olhar diferente desse. Queremos que alguém nos pague pelo que nos fez. Nós não aprendemos a deixar no passado o que faz parte do passado. E como nós cobramos a alguém, esquecemos que mais 3 dedinhos cobra da gente. Possamos aprender o significado maior dessa prece colossal. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque assim estaremos lidando com esse elemento fantástico de um Cristo que sorri, não de um Cristo que está na cruz
crucificado, cheio de espinhos. Mas um Cristo que lhe convida a sorrir para a vida. Sabe por quê? Qual é o momento mais importante, mais rico, mais crucial do seu viver, da sua existência? É agora. Por isso que o agora se chama presente. É um presente de Deus para todos nós. Para que nós nos coloquemos no patamar de sair da minoridade. E possamos assumir a maioridade, nos colocarmos como responsáveis por nós mesmos. Para nós, inclusive, aprendermos a orar, em vez de ser, eu quero passar no vestibular. A gente ore nessa conexão de silêncio com o sagrado, para conseguir se concentrar e estudar, ampliar nossas habilidades e assim nos tornar possível passar e não querer que pela oração que fizemos Deus nos acolha e deixe de acolher o outro, porque a nossa oração é melhor do que a dele. Não é assim. O convite não é esse. E aí então, o convite nos chama exatamente a conseguir essa leveza que nós não conseguimos fazer ainda, porque esta imagem tem um homem de preto pintando da frente, que é branco de preto, e o que é branco está tentando pintar o de preto de branco. É assim que é a nossa história, é assim que nós vivemos, tentando fazer do outro aquilo que a gente quer. Que isso, na realidade, revela a disputa humana. A disputa pelo poder. E é interessante, porque alguns dizem assim, em minha casa não tem disputa. Mero engano. Toda relação a dois é uma disputa. Cada um utilizando das armas que tem. Cada um focando os seus objetivos específicos, mas é uma disputa. A questão, então, não é ser a disputa. A questão é que a gente possa abrir os olhos, os ouvidos, e possa perceber que existe a disputa. Porque a questão não é ela, porque foi ela que nos fez chegar até aqui. É aquele homem brutal do ontem que sobreviveu às feras para chegar no hoje. É aquele homem ou mulher que fez, há uns 10 anos atrás, algo que você diz, como foi que eu pude fazer isso? Resultado das forças que existem em você. É esse homem, é essa mulher que lhe dá a capacidade de hoje fazer o que você precisa na sua vida. Use o potencial dessa energia que aparentemente foi capaz de passar por cima de você, para que ela trabalhe a favor de você. Pois nós não devemos querer apagar ou destruir nada que existe dentro de nós. Por isso que precisamos abrir os olhos e os ouvidos, para entender que precisamos, sim, nos apropriar do que é nosso e dar a essa energia o direcionamento que seja necessário. Porque, em verdade, tudo nos é lícito, porém, nem tudo nos convém. Então, tenhamos a hombridade de assumir que perante a vida só estamos fazendo o que nos convém. E o ontem, que você hoje não queria ter feito, ele aconteceu porque lhe convinha. Não denote a ninguém o poder de ter feito com que você fizesse o que você fez ontem. Nem encarnado, nem desencarnado. Porque é apenas uma transferência de responsabilidade. E sabe qual é o problema? Porque enquanto você coloca essa energia nas mãos de alguém, você é refém deste alguém.
não seja refém de ninguém. Se é de ser refém, entenda-se como refém de si mesmo. E se é você refém de si mesmo, busque fazer então do agora o que ele é, um presente, para que você possa fazer a transformação que você quer. Aquele presente de Natal que a gente fica esperando, penduradinho, colocado na árvore, dentro da meia, é ele. É esse presente. E aí então você agora possa fazer uma outra coisa, porque tem uma outra aí, imagem, que ele fecha a boca, fale menos, escute mais. E como é difícil. Eu tenho ouvido isso nas últimas 3 semanas, certo? Assim, você está muito refratário. Então você já parte no discurso da defesa. E eu fui de fato escutar, isso é fato. Porque sabe qual é a necessidade da gente silenciar para ouvir o outro? É porque às vezes a gente está utilizando as nossas armas para criar aquela muralha. E aí a gente não consegue se perceber. Porque tudo que nos toca, a gente já vai com 10 pedras na mão para justificar e para se defender. Não é capaz de ouvir. Não é capaz de ouvir. E aí, é legal porque eu fui me refugiar com minha irmã, ela tem 1 ano mais nova do que eu. E aí, eu falando com ela, querendo descrever aquilo, né? Ela fez, sim, isso é você é assim. Você às vezes não escuta, você quer que os outros escutem o que você está dizendo. Você não para ouvir, você fica preso nesse arcabouço que você criou ao seu redor. E aí, o joelho dobrou. Foi ao chão. Porque ela estava falando uma verdade. Porque a questão não era ser ou não ser refratário. Era como eu estava lidando comigo naquele momento. Porque os acontecimentos são contextuais. Olha um, olha outro, olha outro. A pergunta que a gente precisa fazer é como nós estamos lidando conosco. E sabe que pergunta é essa? É aquela pergunta, para que você veio aqui? Para que você veio aqui? Qual a sua finalidade nessa existência? Que eu relembrei na caminhada passada. Eu fui no Joana e eu comecei essa minha trajetória espírita através daquele centro. E uma das coisas que eu entrei lá uma das vezes, sentei no fundo da sala e aí comecei a orar. E aí uma mulher chegou do meu lado, fez assim, passou a mão nos meus ombros, desencarnada. Povo que não tem muito o que fazer, né? Aí foi lá, passou a mão nos meus ombros, fez assim, o que é que você procura? E eu disse. E ela disse, a sua procura é justa. E eu fiquei então todo envolvido. E aí quando eu comecei a sorrir, ela fechou o semblante, olhou para mim e fez assim, mas espera aí, você quer isso para quê? Para que você vem aqui pedir algo? Aí eu digo, para estar em paz. Espera aí, que paz é essa? Ela foi me levando a alguns questionamentos, que a pergunta era essa, qual é o meu papel no mundo? Criticá-lo? Ou assumir uma posição dentro dele? Tomar umas porradas como essa da refratariedade, que não escuta, que só quer falar, voltar a se rearrumar de novo. É isso, o que é que eu quero fazer? Porque às vezes a gente se cala na família, e é a refratariedade do silêncio. Às vezes nós somos autoritários dentro da família, e é a refratariedade do autoritarismo. A gente às vezes se mantém na vitimização, e é a refratariedade da vitimização. A gente às vezes se coloca como grande algoz. É a refratariedade dessa postura, sem perceber que nós não somos capazes de fazer com o outro nada que não lhe faça parte da sua própria trajetória. Porque Deus não deu a ninguém esse poder. Então, quando a gente vai saindo da refratariedade dessas posições e de outras que não dá para enumerar todas, a gente começa a entender que o espiritual com o qual nós contactamos, ele é proporcional, para dar uma noção mais, talvez fácil de entender, com o que nós temos em nós. Porque
espiritual que nós atraímos depende do conteúdo que nós temos, que define a nossa sintonia, a nossa vibração. Quer melhorar a qualidade dos espíritos que lhe acompanham? Mude. Se coloque em processo. Faça a mudança. Frente à queda, levante. E lembre-se de uma outra frase do Cristo: dar a outra face. Dar a outra face. E se você de novo errar, mas inúmeras vezes eu digo que vou fazer e não vou, e não faço. E aí o Cristo fala: perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se perdoe. E se dê a chance de recomeçar de novo. Não se importe com quem lhe critica pelo de novo. A chance que você dá é a você. Ele que dê a ele a chance que ele necessita. Para que então a gente possa compreender que assim somos capazes de fazer as pazes conosco. E fazendo as pazes conosco, é mais fácil ter inteireza para estarmos com espíritos também mais iluminados. Mas estar com o espírito iluminado para quê? Que foi o que aquela mulher me perguntou, né? Porque se iluminar, descobrir a luz que tem dentro de você, para quê? É aquela ideia de que o amor existe em mim e não é estática. Eu já sou aquele cavaleiro da luz. Só não percebi. Saber que sou é buscar estar vividamente com ele e não ficar estático apenas na imagem de que ele existe. É perceber aonde ele hoje está dentro de mim. Porque nessa reflexão da refratariedade, eu olhando, vi, rapaz, na sua vida, você estava direcionando ela, querendo satisfazer determinados desejos. E eu quase embarco, né, nessa. Mas aí, um outro desocupado do lado, falou: mas espera aí, não foi só isso. O que é que significa isso? É que às vezes com essa ideia de ser iluminado, de iluminar-se, você fica querendo dirigir a vida do outro. Você fica olhando só como se você fosse essa luz, essa coisa boa. E aí quando alguém puxa o tapete, que não era seu, por isso que puxou, porque quando é seu ninguém tira, você cai e começa a chorar. E começa a se ver em uma localidade de escuridão. Não é que você foi naquele momento, não. É que você já estava, mas não conseguia enxergar. Então, a luminosidade que nós precisamos é para iluminar o sótão da nossa vida e, a partir dali, resgatar coisas que são positivas, coisas que começam a nos ensinar, por exemplo, através do erro. E não deixar que ninguém lhe mostre apenas a face sombria. Seja você a pior das criaturas. Jamais você terá apenas uma face sombria. Jamais. Porque mesmo aqueles que estão lá no presídio, daquelas celas dos miseravões, eles também têm sentimento. Eles também são pessoas. Como aquele que sentou na minha frente e disse: doutor, do lado de cá a gente também aprende. Tudo isso nos convida à necessidade de olhar claramente e deixar de querer fazer nos outros o que não fazemos em nós mesmos. Porque às vezes com a nossa ignorância, observamos a borboleta na sua metamorfose, como olhamos alguém, né? E aí a gente acha que ela parou de fazer o progresso. Parou, não vai para canto nenhum. A gente faz isso às vezes com os filhos, com os amigos, os vizinhos. E aí, a gente, achando que ela não tinha mais para onde ir, e não conseguia ir mais longe, o que é que a gente faz? Nós somos fanáticos pela pílula da facilidade. Nós simplesmente fazemos isso. Ajuda, pega uma tesoura, corta o casulo, então tudo se resolve. Só que a gente esquece que é aquele casulo, é aquela dificuldade que é sua, que faz com que você possa simplesmente fazer com que suas asas se abram, porque aquele movimento de gentileza, querendo resolver tudo por você, aquele movimento de boa vontade para lhe ajudar,
para não ver você daquele jeito, porque não compreendia o que era o casulo para você, e que não conseguia entender que o esforço para sair daquele casulo é o que possibilitaria fazer com que você se transformasse, como é o casulo apertado, que pela obra de Deus faz com que o fluido do corpo da borboleta vá para as asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Então, não nos coloquemos como resolvedor do problema do outro. A gente não sabe qual o valor daquele casulo em que ele está. Desafios e esperança. Entendendo então que quando nós pedimos forças, Deus nos dá dificuldade para nos fazer forte. Quando pedimos sabedoria, Ele nos dá problemas para resolver. Como pedimos prosperidade, Ele nos dá cérebros e músculos para trabalhar. Quando pedimos coragem, Ele nos dá obstáculos para superar. Quando pedimos amor, Ele nos dá pessoas com problemas para nos ajudar. Quando nós pedimos favores, Ele nos dá oportunidade. Nós podemos achar que não recebemos nada do que pedimos, mas recebemos tudo de que precisávamos. Esta é o sentido dele dizer que foi por você. Aonde o tempo não existe, somos espíritos imortais. Por isso que o momento mais significativo é agora, esse agora, em uma data tão oportuna que é o Natal, é o presente da vida para todos nós. Ela nos pede então para despertar. Despertando, vamos entender então que é isso que os Cristo nos traz. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem quiser me seguir, que largue tudo, então venha comigo. E vamos entender que é o convite que Ele nos faz para entendermos que essa luz reside dentro de todos nós, de cada um de nós, para que possamos entender que não há nenhum mentor, nenhum espírito iluminado maior do que o espírito que reside dentro de cada um de nós. E é com esse espírito que a vida conta, para que juntos possamos fazer um mundo melhor.